Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. O trabalho dos sacerdotes. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam seus turnos na seguinte ordem. Primeiro, Jeoiaribe. Segundo, Jedaías. Terceiro, Arim. Quarto, Seorim. Quinto, Malquias. Sexto, Miamim. Sétimo, Acós. Oitavo, Abias. Nono, Jesua. 10º, Secanias. 11º, Eliasibe. 12º, Jaquim. 13º, Upá. 14º, Jezebeabe. 15º, Bilga. 16º, Imer. 17º, Ezir. 18º, Apises. 19º, Petaías. 20º, Jeesquel. 21º, Jaquim. 22º, Gamul. 23º, Delaías. 24º, Maazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro, de acordo com os seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. A lista dos levitas. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi. Gedias, descendente de Anrão, através de Sebuel. Isias, descendente de Reabias. Jaate, descendente de Izar, através de Selomite. Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecamião, filhos de Hebron, por ordem de idade. Samir, descendente de Uziel, através de Mica. Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica. Mali, Muzi e Jaazias, descendentes de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas.